Olá! O episódio de hoje da série Biblioteca de Alice é com o livro O Poder da Empatia, de Roman Krznaric. A capa complementa a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. Então, empatia está na moda e a gente tem falado muito sobre esse termo. Ele tem aparecido em vários lugares e a gente tem propagado a importância de se ter empatia. Mas a verdade é que é um termo bastante antigo, que remete ao século XVIII e, por incrível que pareça, até está relacionado com Adam Smith, que é um cara da economia. A empatia ganhou força agora por conta de alguns estudos que vêm trazendo à tona algumas verdades a respeito do nosso funcionamento enquanto seres humanos, no que diz respeito à psicologia, à neurociência. Só que ao mesmo tempo em que esses estudos ganham força, estamos vivendo um momento também de crise de empatia, momento de polarização e de ressurgimento de posturas mais autoritárias e antidemocráticas. Mas enfim, por que eu trouxe esse livro num canal que fala sobre produtividade e organização? Porque a base da organização é o autoconhecimento. E eu acredito que exercitar a empatia te faz entrar em contato com você mesmo e te ajuda a se conectar com o outro, melhorando as suas relações. E fazer isso vai te trazer um impacto super positivo na sua gestão de rotina e de vida em geral. Vai te ajudar a se tornar mais completo e mais produtivo. Porque isso que é produtividade para mim, essa sensação de você estar consciente de si mesmo, do seu papel no mundo, e tranquilo de estar fazendo aquilo que você sabe que é necessário para você. Mas vamos à empatia. Algumas pessoas ainda veem empatia como aquela regra de ouro. Faça com os outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. Mas empatia, na verdade, é um pouquinho diferente disso. É como o livro descreve: a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Empatia tem a ver com respeito e compreensão, afinal somos todos diferentes. Como o próprio livro diz, empatia é importante. É uma ferramenta poderosa que pode tanto criar uma mudança social radical, quanto dar mais profundidade e significado para a nossa vida. Mas vamos ao livro. Ele diz que para sermos realmente empáticos, precisamos trabalhar 6 hábitos principais. Eles são: acionar seu cérebro empático, dar o salto imaginativo, buscar aventuras experienciais, praticar a lei da conversação, viajar em sua poltrona e inspirar uma revolução. Cada um desses hábitos é um capítulo no livro. E eu vou falar um pouquinho, através de alguns trechos de cada um desses capítulos, sobre o que esses hábitos significam e como você pode praticá-los na sua vida. O primeiro hábito, acione o seu cérebro empático, discorre sobre o contexto científico de pesquisas relacionadas à empatia. Então fala sobre o funcionamento do cérebro e sobre como você pode estimular esse comportamento. Fala sobre neurônios espelho e outras experiências que foram feitas por cientistas e que demonstraram que a gente tem sim, na nossa estrutura, ferramentas que contribuem para exercitar a empatia no dia a dia. Essas pesquisas são importantes porque antes a gente acreditava que o que era natural, o que vinha do ser humano de fábrica, era o comportamento egoísta, aquele de a luta do mais forte que sobrevive e que a evolução ela se dá a partir daquele que domina o outro, né? Então a empatia iria de encontro a essa tendência de que a gente, sendo egoísta, assim, pensando mais primeiro em si, se desenvolver e ficar forte, a gente teria mais probabilidade de sobrevivência. A gente tem elementos, sim, da evolução, dessa coisa mais forte, e tem também elementos que estimulam a empatia, de socialização e como a gente pode lidar tanto com esse lado mais individualista quanto com esse lado mais de comunhão, de sociedade, de colaboração. Tem um trecho que resume um pouco melhor isso no livro e diz: a empatia se situa no cerne de nós, lado a lado com o egoísmo. A questão é como alterar nossa estrutura de pensamento, nossa visão de mundo, de modo que essa imagem mais cientificamente precisa da natureza humana se implante no nosso cérebro.
Na prática, o que ele está querendo dizer é que a gente precisa ter consciência dessa existência de um outro lado que também se preocupa com o outro, né? E que tem essa necessidade de conexão. Porque se você começa a reparar na empatia ao seu redor, isso começa a despertar essa habilidade em você. A sugestão, então, é que você vire um pouco detetive da empatia, que você comece a reparar nesses momentos em que você age de maneira empática ou que você vê outras pessoas agindo de maneira empática. E quanto mais você for reconhecendo isso, mais você reforça a empatia como parte da sua vida e mais você gera um aprendizado para que você próprio comece a aplicar também a empatia na sua vida. Acionar o cérebro, então, é despertar para a possibilidade. O segundo hábito é dar o salto imaginativo. O livro fala assim: fazer um esforço consciente para dar o salto imaginativo para os mundos mentais de outras pessoas. Eliminar aquelas barreiras que a gente sabe que existem entre os seres humanos distintos através da imaginação. Então ele fala sobre as barreiras nesse capítulo, como preconceito, autoridade, distância e negação. E aí quando fala sobre essas barreiras, ele fala também sobre como que a gente pode transpor essas barreiras. E para transpor, o que a gente precisa fazer? A gente precisa humanizar o outro. A gente vê o outro como alguém de fato individual, com suas características, reconhecendo sua individualidade. Descobrir as coisas que nós temos e não temos em comum, porque reconhecer um pouco ali o que nos diferencia e o que nos aproxima, isso ajuda também a exercitar a empatia. Empatizar com o inimigo, que pode ser um pouco mais difícil, mas é que você tentar transpor para o mundo do outro, mesmo o outro te fazendo mal. Você vê as coisas sob uma outra perspectiva, então você está numa discussão e você pensar, tá, mas o que essa outra pessoa podia estar pensando na hora que ela me falou isso, ou o que ela pode estar passando para poder estar me trazendo esse tipo de embate, por exemplo. Então é difícil, mas é um exercício também que ajuda a transpor essas barreiras da empatia. E usar a imaginação em geral para você poder se conectar com o outro de uma maneira de fato genuína. Despida de todas essas outras questões. O terceiro hábito é buscar aventuras experienciais. É como experimentar a empatia na prática, é criar alternativas para que você possa vivenciar a empatia. E você pode fazer isso de algumas maneiras. Uma é a imersão, de viver a realidade do outro, experimentar mesmo uma outra realidade. A outra é a exploração, que tem mais a ver, por exemplo, com você fazer momentos em que você se transporta para um outro cenário e observa as coisas que estão acontecendo numa viagem, por exemplo, quando você viaja para um país de uma cultura diferente da sua, você está ali fazendo um exercício de exploração, óbvio, se você estiver aberto para isso. E cooperação, que é uma outra maneira de experimentar a empatia, no sentido de que você pode ter pessoas diferentes colaborando para um mesmo objetivo. Então a gente vê muito isso, por exemplo, no ambiente de trabalho. Você tem pessoas de origem diferente, de religiões diferentes, de pontos de vista diferentes, e todos estão colaborando numa equipe para um resultado específico, para uma entrega específica. E aí, quando essas coisas acontecem de maneira consciente, você está ali olhando para o objetivo final e percebendo como as relações se dão quando se tem um objetivo único, você consegue também transpor aí para poder experimentar essa relação de empatia. Verificar que é possível, né, você colaborar com outras pessoas de universos diferentes do seu. O quarto é praticar a arte da conversação. Tem a ver com a escuta, interesse genuíno pelo outro. A gente já falou sobre escuta quando eu falei sobre o livro O Palhaço e o Psicanalista. Vou colocar o link aqui para você ir direto para esse vídeo depois. Mas a ideia aqui é basicamente você trocar ideias com os outros e você experimentar a empatia a partir do diálogo, da conversação, do interesse genuíno pelo outro. Tem um trecho que fala o seguinte: a conversa e a empatia estão intimamente entrelaçadas. Fazer o esforço de compreender a perspectiva de outra pessoa pode ajudar a reanimar um diálogo que de outro modo seria banal, ao passo que a própria conversa tem o poder de forjar a conexão empática. É um círculo vicioso. Você escuta, se transpõe para a realidade do outro, você fala a partir desse lugar,
no que aquilo tem relação contigo, e aí a comunicação vai fluindo e vocês dois, né, os dois lados dessa conversa vão se aproximando a partir desse olhar empático, em que você troca informações a respeito de si mesmo e a respeito do seu olhar para o outro, e aí aquilo gera uma conexão genuína. Tem algumas pessoas que têm essa habilidade aflorada, assim, que conseguem vir numa conversa despidas de todos os interesses e vão ali genuinamente conversar com o outro e estar presentes e participar mesmo ativamente. Troca, né? Que é você posicionar, colocar alguma coisa que você pensa e ao mesmo tempo estar disposto a ouvir o que o outro pensa. Não sei se você já participou de uma conversa desse tipo, mas é uma conversa sempre muito produtiva, em que você sempre consegue aprender muita coisa nova e que você consegue às vezes também ensinar, mas sempre, sempre, sempre evoluir e se conectar com o outro. Para isso, você precisa tirar a máscara, todas as máscaras, e se mostrar vulnerável às vezes. É um ato de coragem também. Você precisa estar disposto. E nem sempre é possível se colocar nesse lugar. Como o livro diz, a empatia baseia-se na troca. Se nos abrimos com o outro, é muito mais provável que ele faça o mesmo conosco. E outro ingrediente importante nessa conversa é que você primeiro tenha sido empático com você mesmo. Você precisa cuidar de você, você precisa se relacionar com você e conversar consigo mesmo antes de conseguir fazer isso de uma maneira realmente produtiva com o outro. O quinto hábito é viaje na sua poltrona. Esse é o mais fácil de praticar. Ele envolve literatura, cinema, teatro, fotografia, arte em geral. Todas essas coisas ajudam a gente a nos transpor para uma outra realidade, sem precisar sair do sofá. Você experimenta por alguns instantes o olhar do outro, seja de quem pensou e produziu aquela peça, seja de quem está ali encenando e você está conseguindo se colocar numa outra realidade. Quando você vai ao cinema, por exemplo, você chora e você ri, você está se conectando com a realidade do outro, você está se transpondo para aquela realidade por alguns instantes. Refletir sobre as coisas que você vê é uma forma de exercitar a empatia. Tem um trecho interessante que fala: sempre precisaremos da empatia de poltrona para nos ajudar a imaginar todos aqueles mundos ocultos que nos são inalcançáveis em nossa vida cotidiana. Esse trecho mostra que tem algumas situações em que é praticamente impossível você de fato experimentar na vida, né, ou conversar, trocar ideias sobre a realidade de outra pessoa. Você nunca vai ter a vivência real daquilo. Então, nesses momentos, a arte pode ser usada como um artifício, porque você consegue se colocar a partir do olhar do outro. O último hábito é inspire uma revolução. É a gente poder ver a empatia, na verdade, como um ato revolucionário, que impacta diretamente na sociedade, nas relações como um todo e pode transformar a nossa vida coletiva. Sair do individual e ir além. Nesse capítulo, por exemplo, o livro traz contextos históricos que viabilizaram a empatia de surgir como uma onda revolucionária, como os movimentos humanitários do século XVIII, como o mundo pós-Segunda Guerra Mundial e agora a evolução e disseminação da neurociência e suas descobertas. A gente está vivendo um momento de revolução empática e a gente pode e deve ser um agente transformador na nossa comunidade. Enfim, empatia é ir além, acessar o que em você se conecta realmente com o outro e a partir desse lugar agir e se relacionar de acordo com o que o outro precisa naquele momento. É se despir do ego, se conectar profundamente e espalhar essa onda para além de você mesmo. Eu acredito que a empatia pode mudar o mundo. Para finalizar, um trecho do livro. O futuro da empatia não reside apenas nas escolhas que fazemos como indivíduos para transformar nossas vidas. Se desejamos que a empatia realize o seu potencial revolucionário como uma força de mudança social, devemos gerar uma profunda mudança cultural, de tal modo que olhar para o mundo através dos olhos de outras pessoas se torne tão comum quanto olhar para os dois lados quando atravessamos a rua. Imagina esse mundo, hein? É isso. Espero que você tenha gostado das reflexões. Me conta aqui no comentário se você já leu esse livro e se você tem conseguido aplicar a empatia no seu dia a dia. Até o próximo livro!